Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o negócio jurídico processual regulamentado pelo novo CPC, né? Foi o novo CPC quem nos trouxe esse instituto, lá no artigo 190 do Código. Então, o que significa o negócio jurídico processual, né? Então, o artigo 190, pessoal, do CPC, ele estabelece que quando a gente tem direitos que admitam autocomposição, né? Quando as partes forem capazes, elas poderão fazer alguns ajustes num procedimento, num determinado procedimento, adequando, né, fazendo este ajuste deste procedimento às especificidades da causa, no que toca aos seus deveres, faculdades, poderes e ônus relacionados à parte. Então, as partes, de comum acordo, elas vão poder flexibilizar um procedimento, flexibilizar algumas regras procedimentais, né? Ajustando, fazendo uma mudança ali naquele procedimento, ajustando as especificidades da causa de maneira mais concreta, né? Desde que o litígio admita a autocomposição e desde que elas sejam capazes nos termos do artigo 190 do CPC. Então, pessoal, é importante a gente considerar que essa negociação, né, não pode acontecer com relação a deveres do magistrado, né, por exemplo. Então, as partes não podem negociar nada relacionado ao momento em que o juiz vai proferir decisão, enfim, exemplo, né? Ou alguma questão de ordem pública, matérias de ordem pública, porque as questões de ordem pública são questões que ultrapassam a esfera do particular, né? Estão acima ali do interesse do particular, então não pode haver essa negociação. Mas trata-se de um artigo bastante interessante, pessoal, que foi uma novidade colocada pelo novo CPC, mas que a lei vem admitir aí, né? E eu acho que é bem interessante dependendo de cada caso concreto. Importante considerarmos também que essa negociação, o negócio jurídico processual, ele pode ser firmado tanto antes da relação como durante a relação processual, tá bom? E aí você pode se perguntar, e o juiz? Ele tem que homologar, ele vai validar, né, esse negócio processual, esse negócio jurídico processual? Então, na realidade, pessoal, o negócio jurídico processual, ele é firmado entre as partes, em princípio, né? Basta ali uma negociação envolvendo as partes da relação processual. Não obstante, o juiz, né, que vai conduzir aquele determinado processo, ele vai dar uma controlada nisso, uma validada também nesse negócio jurídico processual, estabelece o parágrafo único do artigo 190, quando, por exemplo, ele detectar que uma das partes está em uma situação de vulnerabilidade. Então, a título de exemplo, de repente ele verifica que uma das partes não foi devidamente assistida por um profissional, enfim, né, um advogado, enfim, e pode ser que ela esteja se prejudicando por alguma cláusula inserida nesse negócio, né? Então, ele vai dar uma validada, pode ser que ele não valide o negócio jurídico processual. Quando ele verifica também, por exemplo, a inserção de uma cláusula abusiva em contrato de adesão, ele também poderia não validar, né, esse negócio jurídico processual nos termos da lei, pessoal. Eu queria considerar aqui, para a gente poder fechar o vídeo de hoje, que essa possibilidade regulamentada pelo artigo 190 é uma possibilidade geral, pessoal. Geral em que sentido? Porque nós temos algumas situações que envolvem, que são, né, típicos negócios jurídicos processuais que estão expressamente regulamentados pela lei, que é o que a doutrina chama de negócio jurídico processual típico. Os típicos seriam aqueles expressamente regulamentados pela lei, colocados ali pelo legislador. E as hipóteses, as situações gerais, né, do 190 seriam ali, contemplaria, o 190 na realidade ele estaria contemplando o negócio jurídico processual atípico, né, não específico, regulamentado ali pelo nosso legislador. Então, vou citar rapidamente 3 situações de negócios jurídicos processuais típicos, rapidinho, tá? A cláusula que envolve ali foro de eleição, quando se tem competência relativa e as partes
escolhem, elegem um foro, né, para dirimir um determinado conflito, por exemplo, num determinado contrato, o foro de eleição, essa escolha, essa opção das partes é um negócio jurídico processual típico, porque está regulamentado pelo CPC de maneira expressa. A gente tem também, pessoal, a possibilidade das partes convencionarem regras diferentes da padrão, da regrinha padrão, no tocante à questão de ônus probatório. Então, há expressamente regulamentado pelo CPC a possibilidade das partes, por convenção, definirem parâmetros diferentes do padrão ali, envolvendo a questão de ônus de prova, quem prova o quê, enfim, naquela determinada relação processual. E a gente tem também, a título de exemplo, o saneamento compartilhado, que vem previsto pelo artigo 357 do CPC, que é o artigo que fala sobre o saneamento, em que a lei prevê expressamente que as partes poderão definir de maneira consensual, né, questões de fato, de direito, enfim, questões que serão provadas naquela determinada relação processual, enfim, isso pode ser também definido de maneira consensual, é o tal do saneamento compartilhado regulamentado pela nossa legislação. Então, pessoal, queria aqui apresentar o negócio jurídico processual para vocês rapidamente, né, num vídeo curto aí, mas o artigo 190 corresponde a um artigo bem interessante, é coisa nova, né, coisa trazida pelo novo CPC, então acho que coisa nova é sempre interessante a gente lembrar. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia de sempre, um grande beijo e até semana que vem.